Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que enfim, quebrou sequência de jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, sobe na tabela e o principal, Roger Machado acha um novo time titular. O técnico colorado também falou sobre a busca por reforços. E Valência, o que de fato acontece com esse jogador que de novo, né, saiu no intervalo, perdeu o pênalti, vaiado pela torcida. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então neste vídeo com o apoio da Zapay, aplicativo onde você recebe, né, em tempo real as multas que você recebe no trânsito, independente do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, e lá mesmo você já pode quitar essas multas no app da Zapay de forma parcelada no cartão de crédito. Então chama eles no link que está na descrição aqui do vídeo, você vai fazer o download e pode pagar lá de forma parcelada no cartão, 10 ou mais vezes, e ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app, é muito rápido, é prático, é com a Zapay, tá certo? Turma, vitória do Internacional, e aqui eu nem quero me estender muito, né, sobre o jogo, afinal, né, você sabe que o Inter ganhou, você sabe que tivemos jogadores que jogaram bem, Bruno Tabata, para mim, disparadamente o melhor jogador em campo, jogador que não se omitiu, chamou a responsabilidade, bateu o pênalti, mesmo que tenha perdido, é verdade, né, contra o Gabriel Vasconcelos, que vira simplesmente um Neuer contra o Inter, mas, né, o Inter venceu, Gabriel Carvalho jogando muito, Prado entrou bem na vaga do Wesley, né, que teve uma lesão no primeiro lance do jogo, né? Saiu logo aos 6 minutos. Ricardo Matias entrou bem. Tem um monte de coisa boa para a gente falar do Internacional, né? Que conseguiu uma grande vitória e subiu na tabela, né? Que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Quando a gente falava em relação aos jogos atrasados, era justamente isso que eu queria dizer, né? Eram 5 jogos atrasados do Inter no Brasileirão, agora são 4, né? Em relação a grande maioria dos adversários, e só com uma vitória, né, nos jogos atrasados, o Inter já é 12º, né, o Inter abriu 4 pontos da zona do rebaixamento, né, o Inter ultrapassou o Grêmio, ultrapassou o próprio Juventude, né, dá um respiro na tabela. No domingo, né, joga contra o Atlético Goianiense, né, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro lá em Goiânia. Se vencer o jogo, né, já pula para a 10ª colocação, né, dependendo dos resultados paralelos. E aí começa, quem sabe, a engrenar na temporada, né? A gente pode olhar pelo copo positivo agora, que é o Roger invicto a 5 jogos, né? A única derrota que ele tem foi lá para o Botafogo na estreia que ele teve no Newton Santos. Claro que tem eliminação para o Rosário Central, tem empates que são frustrantes, mas, né, a gente conseguiu uma vitória ontem que é fundamental. O Roger, né, falou bastante sobre isso, né, dizendo que esta vitória ela traz paz para o ambiente, ela melhora diversas coisas, e ele elogiou muito o Gabriel Carvalho, que para mim é o grande nome do time do Inter hoje. Pelo incrível que pareça, esse garoto, né, que está prestes a completar 17 anos, ele faz 17 agora no próprio dia 17 de agosto de 2024, é um jogador que parece que não tem a idade que tem, ele chama a responsabilidade, ele tenta um drible mesmo com o Beira-Rio acabado em vaia, em ranço, ele tenta um drible, ele tenta chute, ele tenta lançamento. É um jogador, né, que sabe dosar o momento do jogo. Ontem, quando o Inter fez o 2-1, ele segurou bola, cavou falta. É um jogador extremamente, né, talentoso que o Internacional tem, e eu fico imaginando quando a gente estiver no momento bom, né, quando a gente estiver em condições de ter um Alan Patrick do lado, um Valência recuperado, um Borré jogando bem, o Wesley em forma, o Wanderson a gente não sabe, né? Afinal, ontem de novo dores musculares na véspera do jogo, né? O Roger falou que fez exame, que não é nada muito grave, mas de novo às vésperas de um jogo fica fora. Então, assim, os garotos estão chamando responsabilidade neste momento. Gustavo Prado ontem entrou muito bem. Ele participa da jogada do pênalti, né, sofrido pelo Tabata, né, no primeiro tempo. Né, um passe maravilhoso para ele. E o Tabata, né, que chegou ontem também chamando responsabilidade. Então, assim, muitos dos protestos que a gente faz em relação ao Inter, cobrando raça, sejam mais guerreiros, né, não sejam mercenários. Cara, os jogadores deram tudo de si ontem. Exceto um asterisco, né, que eu vou ter que fazer aqui. Mas os jogadores se entregaram muito pro jogo. Então, realmente, né, uma vitória na conta dos atletas, do Roger, né, o gol do Thiago Maia para mim é simbólico, né, um gol de recuperada de bola dentro da área, um carrinho perfeito, né, dele no Lucas Barbosa para fazer o gol de empate, chamar o Beira-Rio de novo para o jogo.
e a partir daí, né, o Inter conseguiu a sua virada com o gol do Bruno Tabata no segundo tempo. É um cenário totalmente diverso, né? Pensa, o Inter perde um pênalti, toma um gol no único chute do Juventude no primeiro tempo e a partir daí, né, consegue a virada com estes gols. Eu falei sobre um capítulo à parte, né? Porque o Internacional parece estar encontrando um time titular, tá? Eu falei sobre as voltas desses jogadores, que ainda vai demorar, né? O Alan Patrick é só lá para o fim de setembro, o Borré ainda tem 3 semanas para se recuperar, o Fernando aos poucos está voltando, né? Ontem entrou no segundo tempo. A gente não sabe ao certo, né? Quem o Inter vai contratar nessa janela, mas precisa trazer um lateral direito. O Vitão tá voltando, né? Deve jogar já no domingo contra o Atlético Goianiense. E o grande ponto é o seguinte, né? Tem um jogador que deveria, né, ser a nossa grande estrela e que vem sendo um problema, que é o Ener Valencia. Jogador que acabou ontem, né, começando muito bem o jogo, né, roubando bolas na frente, finalizando, brigando, e aí vem o pênalti, sofrido pelo Bruno Tabata, e que ele é o batedor oficial, né, acabou chamando a responsabilidade para bater e perdeu. Ele bateu mal o pênalti. Não achei que ele foi displicente como ele foi lá em Caxias do Sul, mas ele bateu mal a cobrança. E a partir daí, né, ele sumiu no jogo. O próprio lance do pênalti, ele demora, né, para voltar para o jogo, né, para entender que tinha um rebote ainda. Depois foi totalmente entregue à marcação dos zagueiros, né, do Juventude. Não fez muita força, né, para se recuperar dentro da partida. Tanto é que é sacado no intervalo para a entrada do Lucas Alari, que também não fez muita coisa, é verdade, tá? Participa do pênalti, né, que o Alan Ruschel comete, mas foi só isso. O Ricardo Matias, em poucos minutos em campo, fez o mesmo ou mais, né, que o Alário, que é aquilo que a gente esperava que fosse, né? Lembra lá no começo do ano, quando a gente falou, não, quando o Valencia não estiver bem, vai entrar o Alário. E aí nós temos grupo. Na verdade, a gente está com muita dificuldade, né, do meio para frente. E o Roger falou bastante sobre esse tema, né? Disse que o Valencia é o primeiro a fazer um meia-culpa em relação ao momento, né, que o Inter está vivendo. Ele chegou a dizer o seguinte, né, sobre o Ener Valencia. Eu quero pegar certinho aqui, ó. Hoje, mesmo com o revés do gol e do pênalti perdido, nos mantivemos dentro do jogo. É desta forma que se forma um grupo vencedor. Disse aos atletas que o Valencia é muito importante para nós. Ninguém vai largar a mão de ninguém, o jejum dele vai acabar. O erro da penalidade tirou ele do jogo e eu achei que era melhor tirá-lo. O Beira-Rio estava com pouca gente, mas foi sereno, tirando alguns momentos ali quando acabou o primeiro tempo. Então, assim, é um desafio para o Roger recuperar esse jogador. Eu estou entre aqueles que acham, tá? E sou muito criticado por isso, que o Valencia faz parte da solução dos problemas e não é o problema, apesar de ontem ter sido problema sim. Mas tem que se recuperar esse jogador. A gente está vendo, né, um Inter crescendo de produção, com o Gabriel Carvalho, com o Thiago Maia, com o Bruno Tabata agora chegando, né, jogadores que estão se esforçando. O Valencia precisa dar um pouquinho a mais também. Eu sei que a fase não é boa, a gente sabe que quando o atacante e goleiro vivem fases ruins, eles são os terminais, então pesa muito mais um erro deles, mas o Inter tem que reverter essa expectativa. Tem que trazer o cara que foi o ano passado, né, para ser esse jogador, né, que ele passe um período no banco e entre aos poucos no time, né, para dar um pouquinho mais de maturidade aí, quem sabe, para o Ricardo Matias, para o Luca Drummond, né, para o próprio Alário, já que o Luca de novo está fora, né, não consegue se manter saudável o garoto. Então, esse é o resumo da ópera, né, da grande vitória do Inter. Para mim, o Roger encontra um novo time titular e também tem um desafio gigantesco aí com Ener Valencia. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLART, dá 20% de bônus no primeiro depósito. Jogos rolaram, né, nesta quarta-feira em relação a Libertadores e Sul-Americana. E segue enrolando hoje, né, com Flamengo e Bolívar jogando no Maracanã e Atlético Paranaense e Belgrano, por exemplo, jogando pela Copa Sul-Americana. Ainda tem Nacional e São Paulo que jogam também pela Copa Libertadores da América. Tá certo? Cupom COLART, dá 20% de bônus no primeiro depósito. Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!